Antes de Moisés libertar um povo inteiro, ele foi condenado à morte. Antes de Deus abrir o mar, o inferno tentou fechar o berço. A Bíblia diz que Faraó decretou algo impensável. Todo menino hebreu deveria ser lançado no rio. Não era apenas um ato político, era uma estratégia espiritual. O inimigo sempre tenta matar aquilo que ainda nem começou. Enquanto o Egito construía palácios, Deus preparava um libertador. Mas ninguém sabia. Nem o próprio Moisés. Naquela época, nascer menino era sentença de morte. Não havia tribunal. Não havia defesa. Não havia apelação. O choro de um bebê poderia ser o som da execução. E é nesse cenário de medo, sangue e silêncio que uma criança nasce. Frágil, pequena, aparentemente indefesa. Mas havia algo diferente naquele bebê. A Bíblia diz que seus pais viram que ele era formoso. E isso não fala apenas de aparência, fala de propósito. Eles enxergaram algo que o mundo não conseguia ver. Quando Deus coloca a mão sobre alguém, nem o decreto mais cruel consegue apagar. Enquanto o mundo dizia jogue no rio, a fé dizia confie no invisível. E aqui está o primeiro choque espiritual desta história. O rio que foi feito para matar seria o mesmo rio que Deus usaria para salvar. Porque quando Deus decide preservar um chamado, Ele transforma a ameaça em caminho, perigo em proteção e desespero em milagre. Talvez hoje você esteja vivendo algo parecido. Talvez exista um decreto contra você. Palavras que disseram que você não iria longe, circunstâncias que tentaram te interromper cedo demais, situações que quase te lançaram no fundo do rio. Mas escute com atenção. Se você ainda está aqui, é porque o plano falhou. O inferno tentou, mas Deus interveio. E essa história não começa com um libertador forte. Começa com um bebê frágil, guardado por um Deus eterno. E tudo o que Deus começa assim, Ele termina em glória. Imagine o peso dessa decisão. Não era apenas esconder um bebê, era desafiar um império inteiro. Era viver todos os dias com o coração acelerado, com medo de um choro mais alto, com medo de passos na porta, com medo de soldados invadindo a casa. A Bíblia diz que os pais de Moisés o esconderam por 3 meses. 3 meses de tensão. 3 meses de orações silenciosas. 3 meses vivendo entre a esperança e o pavor. Porque fé não é ausência de medo. Fé é obedecer mesmo tremendo por dentro. Chega um momento em que esconder já não é suficiente. O risco aumenta. O perigo se aproxima. E então surge a decisão mais dolorosa da história. Soltar para salvar. Aqui existe um princípio espiritual profundo. E poucas pessoas conseguem enxergar. Às vezes, segurar é o que mata. Soltar, mesmo parecendo perda, é o que salva. A mãe de Moisés não jogou o filho no rio. Ela o entregou ao rio. Existe uma diferença eterna entre abandono e entrega. Ela prepara um cesto. Reveste com betume e piche. Cada detalhe revela algo poderoso. Ela fez tudo o que estava ao alcance humano e deixou o impossível nas mãos de Deus. Isso é fé madura. Não é cruzar os braços esperando o milagre. É agir até onde dá e confiar quando não dá mais. Quando aquele cesto toca as águas do Nilo, algo invisível acontece. O rio que havia sido transformado em instrumento de morte, agora se torna canal de proteção divina. Perceba isso. O decreto dizia, jogue no rio para morrer. Mas a fé disse, entregue ao rio para viver. Deus não anulou o cenário. Ele reinverteu o resultado. Quantas vezes Deus faz isso conosco? Ele não muda o ambiente. Ele muda o destino dentro do ambiente. O mesmo rio, a mesma ameaça, mas um final completamente diferente. E aqui está outra chave espiritual poderosa. Enquanto o inimigo tenta eliminar uma geração, Deus prepara silenciosamente o libertador dela. Moisés não foi salvo apesar do caos. Ele foi salvo dentro do caos. Talvez você esteja vivendo esse tipo de momento agora. Você fez tudo o que podia. Você orou, lutou, tentou proteger. E agora parece que só resta soltar. Soltar um sonho, soltar um plano, soltar algo que você ama profundamente. Saiba disso. Quando a entrega é feita em fé, Deus assume o controle da correnteza. O cesto parecia frágil, mas estava carregado de promessa. E aquilo que parecia um ato de desespero era, na verdade, o primeiro passo do maior plano de libertação da história bíblica. Porque Deus nunca perde o controle, nem quando tudo parece estar à deriva. O cesto desce devagar. A correnteza não é forte, mas é constante. E cada centímetro daquele rio carrega uma pergunta silenciosa. O que vai acontecer agora?
Do ponto de vista humano, tudo parece errado. O bebê está no rio, sozinho, sem defesa, à mercê do acaso. Mas não existe acaso quando Deus está envolvido. O Nilo não leva Moisés para longe. Leva exatamente para onde Deus planejou. O mesmo palácio que financiou o decreto de morte se tornaria o lugar do livramento. E isso é algo que só Deus faz. Transformar o centro do perigo no centro da provisão. A filha de Faraó desce para se banhar. Um gesto comum, um dia comum, mas o céu já havia marcado aquele encontro. Quando ela vê o cesto entre os juncos, algo acontece dentro dela. A Bíblia diz que ela se compadeceu. Essa palavra muda tudo. Deus não tocou no exército. Não mudou o coração de Faraó, mas despertou compaixão exatamente onde ninguém esperava. Porque quando Deus quer cumprir um plano, Ele move corações, até dentro de sistemas que parecem completamente contrários. Aqui existe uma revelação poderosa. O libertador de Israel foi sustentado com o dinheiro do Egito, criado na casa do inimigo, protegido pela própria estrutura que tentou matá-lo. Aquilo que foi desenhado para te destruir pode acabar sendo o instrumento que Deus usará para te preparar. Moisés cresce aprendendo a língua do império, os costumes do poder, a lógica da liderança, sem saber que tudo isso seria usado mais tarde para confrontar o próprio Faraó. Enquanto o Egito achava que estava criando um príncipe, Deus estava formando um profeta. Enquanto o palácio via status, o céu via treinamento. Talvez você já se perguntou por que Deus permitiu que você passasse por ambientes que não combinavam com sua fé. Porque portas se abriram em lugares improváveis. Porque sua jornada começou em cenários que pareciam contraditórios. A resposta pode ser simples e profunda. Deus estava te preparando com ferramentas que só aquele ambiente poderia oferecer. Nada foi desperdício. Nada foi aleatório. Nada foi em vão. O bebê que deveria morrer no rio agora dorme sob os tetos do palácio. E o inimigo nem imagina que está sustentando o homem que um dia vai dizer: "Deixa o meu povo ir." O bebê cresce. O choro vira silêncio. O cesto vira passado, mas o chamado permanece. Moisés agora vive no palácio. Tem acesso ao que ninguém do seu povo jamais teve: educação, poder, conforto, segurança. Aos olhos do mundo ele venceu cedo demais, mas aos olhos de Deus ele ainda não começou. Porque existe um conflito que não aparece nas roupas finas, nem nos corredores dourados, nem nos títulos que colocam sobre nós. É o conflito da identidade. Moisés cresce entre dois mundos. O sangue hebreu corre em suas veias, mas a cultura egípcia molda seus dias. Ele pertence, mas ao mesmo tempo não pertence. E aqui está uma verdade espiritual que atravessa gerações. Deus muitas vezes nos coloca em lugares altos, antes de nos revelar quem realmente somos. Não para nos confundir, mas para nos preparar. Moisés ainda não sabe, mas tudo o que ele está aprendendo agora será confrontado mais tarde. O palácio não é o destino, é o treinamento. E Deus faz isso conosco também. Ele permite fases em que somos acolhidos, protegidos, até honrados por sistemas que mais tarde teremos coragem de enfrentar. Mas antes do libertador existir, o homem precisa ser quebrado por dentro. Antes do líder falar com autoridade, a alma precisa lidar com perguntas difíceis. Quem eu sou de verdade? De onde eu vim? Por que fui poupado? Para que eu fui salvo? Essas perguntas não aparecem quando tudo está confortável. Elas surgem quando a consciência desperta. E ela vai despertar, porque nenhum chamado sobrevive apenas de privilégios. Mais cedo ou mais tarde, Deus leva seus escolhidos ao encontro da própria dor, da própria origem, da própria verdade. E quando isso acontece, a história muda de tom. Se você chegou até aqui nesse vídeo, eu quero te fazer um pedido simples, mas importante. Deixe o like. Isso ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas. Se inscreva no canal, porque essa série está só começando. Cada vídeo aqui não é feito para consumo rápido, mas para transformação profunda. No próximo episódio, não veremos mais apenas um bebê salvo. Veremos um homem dividido, um coração em conflito, uma decisão que vai custar tudo. Porque quando alguém descobre quem realmente é, não dá mais para viver fingindo. O bebê marcado para morrer foi salvo. Mas o homem que ele se tornará ainda precisará passar pelo deserto.
antes de conduzir um povo inteiro à liberdade. E é aí que a jornada de Moisés realmente começa.